Galera, é o seguinte, hoje eu vou ver um vídeo que vocês pediram bastante e parece ser um vídeo bem legal. Lembrando que de sábado e quarta eu vou tentar trazer mais vídeos de Dragon Ball. Esse aqui é de um canal que eu gosto muito, tá? Embora a galera ache que não, gosto bastante. Time Versus 7. E o vídeo é basicamente esse aqui, ó. Planos de Dragon Ball que ficaram pelo caminho. A gente já viu o vídeo desse mesmo estilo de Naruto, foi bem legal. Então eu tenho certeza que de Dragon Ball também vai ser. E como eu não sou um especialista em Dragon Ball, muita coisa aqui vai ser novidade pra mim. E eu aposto que vai ter coisas que é novidade pra vocês. Então, sem mais enrolação, já vou deixar o meu likezão. Cadê o like? Vai. Foi. E agora, bora ver essa parada aqui. Toda grande obra tem os seus esqueletos no armário, mas o engraçado é que em Dragon Ball, muitos desses são ideias incríveis, arcos promissores e habilidades que um dia simplesmente desapareceram do mapa. Toriyama era um mestre em criar conceitos fantásticos, mas também era mestre em abandoná-los quando a conveniência ou o tédio batiam a porta. Hoje, vamos dar uma olhada em algumas das melhores ideias que foram largadas pelo caminho em Dragon Ball e entender os motivos que levaram a isso. Então fica aqui comigo até o final do vídeo para você entender cada detalhe. Fala comigo, pessoal. Eu sei uma ideia que eu tava pensando aqui em pelo menos uma pra poder agregar com o vídeo e eu lembrei. Eu sei uma ideia que ficou pra trás que era boa. Eu tô ligado que o Akira Toriyama queria fazer o Gohan ser a nova cara do anime e deixar o Goku um pouco mais de escanteio. E aí a saga do Cell deu destaque pro Gohan exatamente pra isso, pra mostrar que o Gohan seria o mais forte. Porém, ficou pra trás essa ideia, desistiu. Aí o Gohan fez faculdade e ficou fraco. Pessoal, beleza? Eu sou o Diego e sejam bem-vindos de volta ao time Versus 7. O lado bom de Dragon Ball é que ele é uma verdadeira obra-prima do improviso. A capacidade do Toriyama de criar coisas novas e muitas vezes integrá-las de forma tão natural à história, como se sempre estivessem ali, e tudo fazer sentido, era incrível. O que eu acho bom do Tobirama é que ele trabalha bem alienígena. Porém, um lado negativo é que esse improviso gerou um cemitério de boas ideias que ficaram para trás, desaproveitadas, abandonadas ou não desenvolvidas. E para abrir a lista, eu vou começar com a maior promessa quebrada de toda a franquia. Desde a sua introdução, Gohan foi desenvolvido como o Tá vendo como eu sei um pouquinhozinho, pelo menos? herdeiro do manto de Goku. Seu poder oculto muito superior ao do seu pai, sua mudança de uma criança assustada para um sobrevivente e depois para um guerreiro, sua relação com o Piccolo, o antigo rival do seu pai, sua relação com o Kuririn, o melhor amigo do seu pai, e a forma como os dois foram personagens centrais por um longo período da saga Freeza, a vontade de Goku de fazer o seu filho ser mais forte que ele, a decisão do Goku de se render e nomear o Gohan como a única esperança da Terra, seu despertar do Super Saiyajin 2, um nível que nem mesmo Goku havia alcançado, a sua vitória sobre o Cell, o sacrifício do Goku e a decisão de permanecer no outro mundo, tudo isso serviu como construção e um final simbólico, uma passagem de bastão que parecia definitiva. No capítulo que inicia a saga Buu, Mestre Kami quebra a quarta parede para falar em nome do autor. Dragon Ball ainda não acabou, o Goku se foi, mas seu filho irá assumir o seu lugar. No original é ainda mais categórico. Dragon Ball vai continuar só mais um pouquinho. O protagonista a partir de agora, no lugar de Goku, que acabou morrendo, será o seu filho sério, Son Gohan. Além disso, o próprio Toriyama confirmou repetidamente essa intenção em entrevistas. Pra quem não sabe, Gohan é arroz em japonês, tá? Mais uma curiosidade aí. No entanto, conforme a saga Buu avançava, Gohan foi gradualmente colocado de lado e Goku retornou para reassumir o seu papel como protagonista. O arroz foi saindo de moda. Inclusive, uma coisa interessante, rapidão. Pô, não tem água aqui, que merda. Mas enfim, eu sei que muito personagem de anime tem nome de comida, né? Naruto também é uma comida, Gohan eu sei que é, e tem mais alguns. Comenta aí os que vocês souberem, que depois eu vou dar uma olhada, só por curiosidade mesmo, mas bora continuar. E Salvador. Muito se diz que essa decisão foi por uma forte reação do público japonês, que era tão fanático pelo Goku que forçou o Toriyama a trazê-lo de volta. Porém, esse não parece ser bem o caso. Pesquisas de popularidade da época mostravam Gohan como o personagem mais popular da série, superando até mesmo o Goku. Caraca. Isso demonstra que o conceito do Gohan como um novo herói foi, pelo menos inicialmente, bem recebido pela base de fãs da época. Pô, vou te falar, na moral, queria até saber a opinião de vocês. Não curto muito o Saiyaman, mano. Esse personagem aqui que o Gohan faz, que é tipo um super-herói, né? É um super-herói que ele faz clichêzão assim lá na cidade. Pô, não curto o Saiyaman, mano. É Saiyaman o nome dele, né? Não curto, mano. Não curto, velho. Gosto mais do estilo tradicional Saiyajin, tá ligado? O motivo principal... Comentem aí o que vocês acham do Saiyaman.
principal da mudança foi revelado pelos próprios editores do Toriyama em entrevista. Eles disseram que a razão definitiva para o abandono do arco do Grande Saiyaman e a vida escolar do Gohan foi porque o próprio Toriyama admitiu que achava tedioso o processo de desenhar essas cenas. Toriyama teria se cansado de desenhar cenas de fundo lotadas e a complexidade visual da vida urbana e escolar. Ele preferia a simplicidade de paisagens rurais e cenários de batalhas desolados, onde o foco está inteiramente na ação dinâmica entre dois personagens. Então, em vez de continuar comprometido com uma ideia com a qual ele já havia perdido o interesse, o Toriyama fez o que sempre fazia. Pô, vou te falar na moral, esse personagem aqui é muito louco, esqueci o nome dele, mano. Só que esse personagem é muito louco e no Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 era mó difícil desbloquear ele, mas ele é muito louco. E ele parece ser bem mais forte do que de fato ele é na história, né? Por causa do power scaling, os personagens mais do passado assim acabam sendo mais fracos, porém ele é muito maneiro. Mudou de rumo para algo que ele achava que era mais interessante, e isso inevitavelmente puxou a narrativa de volta para o Goku. Ainda assim, no final do mangá, essa ideia foi executada, com o Goku passando o bastão para o Ubi. Mas ao reviver Dragon Ball com o Super, Toriyama infelizmente rejeitou novamente a ideia da transição geracional e centralizou tudo em Goku. Só que dessa vez essa decisão cobrou um preço muito alto. Goku já havia completado todos os seus arcos de personagem. Ele já havia atingido o auge do seu desenvolvimento e Uma coisa rapidão, galera, uma pergunta. Esse garoto aqui, ele é a reencarnação do Majin Buu, não é? Ou não? Não rolou um bagulho assim? Eu já ouvi falar isso aí, eu tô falando besteira? Comentem aí. maturidade. Goku já não tinha mais espaço para onde crescer. Então, para mantê-lo como protagonista, Goku precisou ser regredido, tornado imaturo, inexperiente, seja mentalmente ou nas próprias artes marciais. Goku precisaria reaprender tudo novamente. E é por isso que Goku parece tão estranho em Dragon Ball Super. É porque ele está ocupando um lugar que não era para ser dele. E por mais que pequenas tentativas de passagem de bastão estejam sendo feitas mais recentemente, como o arco do Super Hero, por exemplo, a sensação é que depois do estrago feito, agora já é tarde demais pra isso. Não, eu acho que agora já é tarde mesmo. É Goku e Vegeta e já era, tá ligado? Só que, tipo assim, é estranho porque, beleza, ele quis colocar o Gohan como maior evidência quando o Gohan era adolescente. Só que quando o Gohan cresceu, pô, saiu a evidência. O Gohan, ele faz o Saiyaman, que pra mim não me pega. Aí depois o Gohan vai lá pra faculdade e tem o filho lá, né, que tem o Dragon Ball GT, mas enfim, não é canônico. Apesar que eu já vi dizer aí que vai ser canônico, mas sei lá. Enfim, aí o Gohan no Arco do Céu também não tem tanto destaque. Eu acho que o Goku e o Vegeta tem mais. No Super, que poderia trazer o Gohan... Mano, o Gohan, no filme lá dos deuses, lá, Super Saiyajin Deus, pô, o Gohan tá fraco, tá ligado? Pro nível de Goku e Vegeta. E se pá, até hoje, beleza que tem a nova transformação do Gohan lá no filme, só que até hoje o destaque e a força continua centralizada no Goku e no Vegeta. Tanto que o Goku e o Vegeta tem o Super Saiyajin Blue e o Gohan não. Tem várias transformações Super Saiyajins que os caras têm e o Gohan não tem, né? Então meio que, tipo assim, realmente foi deixado de lado esse destaque no Gohan, mano. Essa aqui eu tenho certeza que você se lembra e sempre se perguntou aonde essa habilidade foi parar. A cena, Goku chegando em Namekusei e dizendo a Kuririn que ele não precisava explicar tudo o que aconteceu. Logo coloca a mão na sua cabeça e automaticamente descobre tudo o que havia ocorrido em Namekusei. Aí é maluquice. Pele. Kuririn pergunta como Goku fez isso e Goku diz que não sabe, que simplesmente teve a sensação de que se fizesse isso, funcionaria. Cara. Kuririn insiste querendo saber quando Goku aprendeu essa habilidade e o Goku nem deu mais importância a isso, como se tivesse sido algo casual. Mas não foi. Aquilo foi incrível naquele momento e simbolizava muito mais do que as pessoas podem imaginar. Alguns capítulos antes, o patriarca de Namekusei já havia feito a mesma coisa com o próprio Kuririn, descobrindo todo o passado de Piccolo e Kami-sama. Talvez por isso Kuririn tenha se espantado tanto em ver o Goku fazer a mesma coisa. Afinal, o patriarca era quase uma entidade ali naquele planeta e Goku fez a mesma coisa que ele de maneira tão casual. Mas isso já havia acontecido outras vezes na obra. Lá no início de Dragon Ball, Mestre Kami usa essa habilidade para ler a mente do Nan e descobrir tudo sobre a sua vida e suas motivações. E quando o Nan pergunta como Mestre Kami sabia do que ele precisava, Mestre Kami diz que olhar dentro do coração das pessoas era como uma brincadeira de criança para ele. Mestre Karin também lê a mente de Goku quando ele sobe a torre pela primeira vez, e automaticamente descobre que o Goku estava tentando reunir as esferas do...
Eu vou admitir, esse gato me assustava um pouquinho, tá? Só um pouquinho, só. Do dragão e que as suas intenções não eram impuras. E quando Goku pergunta como ele havia feito isso, Mestre Karin responde de forma semelhante ao Mestre Kami, dizendo que não se pode ser chamado de sábio se não puder ler o coração das pessoas. Com isso, percebemos que a leitura de mentes é uma marca registrada dos verdadeiros mestres das artes marciais e dos grandes sábios. Ela era uma das provas do amadurecimento e auge do desenvolvimento de um personagem. E mestre era exatamente o que o Goku havia se tornado naquele momento. Outra prova disso era o seu próprio uniforme, que não tinha mais o símbolo do Mestre Kami ou do Senhor Kaiô, mas o seu próprio, com o kanji que significava sabedoria ou iluminação. Goku havia se tornado seu próprio mestre. Então o surgimento de uma habilidade de nível mestre, como a leitura de mente, nesse momento era tematicamente Mas nunca mais foi perfeito. usado. Tudo isso que eu falei é muito bonito e faz todo o sentido dentro do universo. Mas talvez o Toriyama só estava com preguiça de desenhar cenas de flashbacks e explicações, e simplesmente usou esse truque para acelerar as coisas. E eu não duvido nada que ele falaria que esse foi o motivo em alguma entrevista. Mas após isso, o fato é que nunca mais vemos Goku usar essa habilidade. E existiram algumas situações onde ela teria sido útil, principalmente da forma como o Mestre Kami e o Mestre Karin usaram. Na saga Buu, Goku poderia ter tentado usar algo do tipo para tentar descobrir quem era o próprio Kaioshin e o Kibito. Com o próprio Yamo e o Spopovich também teria sido útil. Talvez Goku até tenha tentado e não conseguiu ler a mente de todos esses. E por isso entendeu que aqueles caras eram diferentes? Nunca vamos saber. Poderia ter feito algo com a sua própria família também, Tite, Gohan e até mesmo Goten, para ficar a par de como foi todo aquele tempo em que ele ficou longe da sua família e conhecer mais sobre o seu novo filho. No Super, talvez também poderia ter sido usado para entender mais sobre o próprio Black e descobrir que ela Pô, Goku Black marcou, tá? Marcou a época dele, ele marcou o Goku Black. era os Amazon, ou Jiren e o seu passado naquele mini confronto de ideais. Se Ele tinha uma técnica que ele fazia uma espada de energia, né? Uma lança de energia assim na mão, não é? vocês lembrarem de outros casos em que poderia ter sido útil, comentem aqui embaixo. O fato é que nunca mais vimos essa habilidade, e talvez o motivo para isso, hoje em dia, seja porque o Goku de hoje não é mais um mestre, e sim um eterno aprendiz que não aprende nada. E vamos falar deles, a marca registrada aqui no canal, os poderes de luta. Um conceito revolucionário que também foi abandonado. E ao meu ver, precocemente. Ah, o bagulho do óculos? Difícil de manter longevidade, mano. Porque por causa do power scaling mesmo, né? Que é a graduação sempre de poder. Então é difícil de manter esse negócio. Porque todo anime, quando fica muito tempo na pista, uma hora ou outra se perde nesse conceito. Tá ligado? Tipo, o bagulho vai pra cima, porque sempre o inimigo tem que ser mais forte que o anterior, já que o anterior foi derrotado, tá ligado? Porque o Toriyama não conseguiu lidar muito bem com eles. E o erro principal pra mim foi justamente a introdução do poder de luta de 530 mil para o Freeza. É claro que os poderes de luta já estavam em franca disparada antes, com o Goku saindo de 8 mil para 90 mil em menos de uma semana. Mas ainda assim, existia toda uma lógica por trás daquilo e a saga ainda se mantinha bem estruturada no Sem tirar que o óculos é muito maneiro. Eu vou comprar um óculos desse aí. numericamente. Já comentei mais sobre isso no meu vídeo sobre os poderes de luta da saga Freeza, onde mostrei que até determinado momento tudo ainda estava bem coerente e fazendo bastante sentido. Porém, os 530 mil do Freeza foi um marco. Era um número tão maior que os outros que parecia piada. Era mais de 4 vezes mais forte do que o segundo mais forte do universo, o Capitão Ginyu. E na minha opinião, inicialmente o Toriyama não pensou muito bem nas implicações e nos absurdos numéricos que isso traria. Tanto que logo depois introduz a segunda forma do Freeza com mais de 1 milhão de poder de luta. Eu entendo que o que o Toriyama Que hoje em dia é fraco pra caramba, né? O Freeza base é fraquíssimo hoje em dia, se for parar pra ver. quis fazer com os números de poder do Esse Freeza aí dessa época que tinha um chifrinho. Freeza, o que ele sempre fez durante todo o Dragon Ball. Foi priorizar o choque, o impacto, o entretenimento, sabe? Ele buscava o efeito psicológico de usar um número grande com muitos zeros à direita. A gente olha e pensa, caramba, muito forte, não dá nem pra dimensionar direito. Mas o Toriyama não pensou nas consequências e quando finalmente se deu conta delas, ele fez a única coisa que restava fazer. Descartou os poderes de luta, porque naquela altura eles já estavam grandes e descontrolados demais. É realmente uma pena porque eu particularmente sempre gostei muito deles. Em entrevista, o Toriyama também deu alguns outros motivos para ter se livrado dos poderes de luta e dos Scouters. Embora eu ache que o que ele falou não faça muito sentido, e pelas próprias palavras dele, dava para ter contornado a situação tranquilamente. Mas isso é um assunto para um outro vídeo.
O assunto para esse vídeo é que, muito tempo depois, na saga Buu, o Toriyama escolheu trazer o conceito de volta por meio de outra escala, os Kiris do Babidi. Durante a sua luta contra o Yakon, Goku decidiu iluminar todo o local usando a transformação do Super Saiyajin. Maneiro. Aquilo imediatamente chamou a atenção do Babidi e do Daburá, que pegou o medidor de poder e marcou 3.000 Kiris para o Goku transformado. Então, Aquela maquininha ali, né? imediatamente eles concluem que o Yakon jamais poderia vencer o Goku, já que o poder do monstro alcançava apenas 800. E eu fiquei empolgado, eu achei que finalmente iríamos ter definidos numericamente, objetivamente, os poderes de vários personagens ao longo daquela saga. Depois de tanto tempo, eles tinham voltado. Mas não, infelizmente ficou só nisso mesmo. No mangá, após isso, não tem mais nenhum número de poder citado. Custava ter apontado o medidor para a luta de Goku e o Majin Vegeta? Nossa, ia ser interessante, hein? Vou te falar, essa é uma das versões que eu mais gosto do Vegeta. Eu tenho até um bonecão grandão aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver se eu consigo pegar. Ai. Possuído no nível máximo. Para o Buu quando despertou? Não acredito que você nos privou disso, Akira Toriyama. E esse foi o breve retorno dos poderes de luta em Dragon Ball. Talvez o Toriyama só quis ter feito uma última homenagem a eles na última saga? Quem sabe? Só sei que novamente o Toriyama não quis levá-los adiante. E dessa vez, os descartando ainda muito mais rápido do que da primeira vez. Com alguns especiais, filmes e o retorno do Freeza no Dragon Ball Super, os Scouts retornaram. E mesmo com um poder de luta ou outro do passado da obra tenha sido informado pra gente, como os 4.200 do Paragus e o 920 para o Broly criança contido, o fato é que os poderes de luta como um conceito relevante na obra foi abandonado. No final, o próprio Toriyama já tinha dado veredito sobre tudo isso por meio do Vegeta lá na saga dos androides. Não é possível medir o poder dos Saiyajins com meros cálculos, e por isso também eles foram abandonados. E mais uma ideia que foi abandonada foi a bendita cauda dos Saiyajins. Ela não era uma Essa aí foi abandonada cedão, né? coisa qualquer. Ela era a principal característica do protagonista em Dragon Ball clássico. E apesar de ter se livrado dela na última saga, com Kami-sama arrancando para que o Goku não se transformasse mais em Ozaru, ela voltou a dar as caras novamente com a introdução de Raditz e também do filho do protagonista. E ela foi importante naquele início de saga, porque foi explorada como um ponto fraco do Raditz. E depois, mais uma vez, a cauda foi decisiva no desenrolar dos acontecimentos, porque o Vegeta e Gohan se transformaram em Ozarus nos momentos finais da saga. Porém, depois da saga Saiyajins, a cauda e o Acabou, né? Ozaru... Acabou o conceito de Ozaru. Ei, peraí! Não era pro... Pô, papo reto, galera. Eu não sou tão... Tipo assim, eu não sou especialista em Dragon Ball, eu sou um consumidor comum, então me ajudem, tá? Vamos lá. Não era pro Goten e o Trunks nascer com cauda, tendo em vista que o Gohan nasceu? Talvez ele explique aqui essas ideias, mas se ele não explicar, comentem aí, papo reto, me ajudem aí. A gente sabe que o nosso trato é esse. Eu trago as paradas de Dragon Ball e quem sabe mais aí vem comentando, tirando as dúvidas. E eu tenho certeza que mais pessoas também têm essas dúvidas. Eu vou trazer as dúvidas do povo. Então eu tenho duas perguntas. Por que que o Trunks e o Goten não nasceram com cauda? Até onde eu sei, não nasceram com cauda. Tiraram, igual circuncisão, tiraram quando nasceu já, pra não dar problema? Essa é a questão. E a segunda questão. Por que... Eu lembro que eu já fiz essa pergunta antes, mas foi mal, eu esqueci a resposta. Por que que o Raditz... Que o Raditz é irmão do Goku, não é? E é Super Saiyajin, não é? Se eu não bem me engano, tem que pesquisar isso aqui. Mas por que ele não é tão forte quanto os Saiyajins? E por que ele não tem transformação? Comenta aí também pra me ajudar, por favor. começaram um declínio rápido em relevância, desaparecendo completamente da narrativa principal. A cauda do Goku não crescer mais ainda poderia ser atribuído a uma intervenção direta do Kami-sama, que com o posto de Deus da Terra e sendo o Namekuseidin com uma magia poderosa... Rapidão, pesquisei aqui só pra confirmar, porque também, pra não sair de maluco. O Raditz é irmão mesmo do Goku, papo reto. Por que que o Raditz não tem transformação Super Saiyajin e não tem tanto poder igual o Goku? Tem uma resposta pra isso, só não lembro, quem puder. Poderia ter dado um jeito definitivo nela, mas para o Vegeta e o Gohan, a coisa era um pouco diferente. Elas nem foram arrancadas completamente, e sim cortadas em algum ponto mais externo delas. Quando o Vegeta se recupera na máquina de cura no planeta do Freeza, o cientista diz que não conseguiu regenerar a sua cauda, e o Vegeta diz que não importava, já que eventualmente ela cresceria novamente. Porém, convenientemente, as caudas do Vegeta e do Gohan nunca mais cresceram, sem nenhuma explicação ou justificativa para isso.
E quando o Goten e Trunks foram introduzidos na saga Buu, eu acho que ele vai falar disso. surgiu um novo problema. Porque os filhos do Goku e do Vegeta nasceram sem caudas, ao contrário do Gohan. Caraca, eu vou falar pra você, eu tenho o maior medo de fazer essas perguntas de Dragon Ball, porque o pessoal é meio hostil, tá ligado? Nos comentários. Então, tá ligado? Mas o que acontece? Pô, ainda bem que essa pergunta vai ser respondida, pô, tô felizão. Zero respostas dentro da obra. Muito tempo depois, em entrevista, o Toriyama afirmou que uma vez que o Saiyajin atinge um certo nível de poder, o corpo dele passa a considerar a cauda como um apêndice desnecessário, que simplesmente para de regenerá-la. E também disse que a cauda Saiyajin é um traço genético recessivo, ou seja... Tô ligado, é tipo o dente do siso. É uma parada que a gente não precisa mais e às vezes aparece, né? Tipo, o corpo já tá começando a rejeitar. A probabilidade de um híbrido humano Saiyajin nascer com a cauda é baixa, tornando o Gohan a exceção e não a regra. Essas explicações, assim como as células S, são meio que explicações ad hoc, né? Um remendo criado posteriormente ao invés de simplesmente ter sido explicado e mostrado dentro da obra. E pelo meu tom, vocês devem ter percebido que eu não gosto nem um pouco quando os autores fazem isso, né? No final, sabemos qual foi o verdadeiro motivo de tudo isso. Ih, qual foi? Porque o próprio Toriyama também já confessou em entrevista. Ele achava a cauda um incômodo de desenhar. Ele disse que questões bobas como será que tem um buraco nas calças? Ou se a cauda passava primeiro e depois eles se vestiam, era um incômodo para ele. Então a solução mais simples foi se livrar delas de uma vez por todas. Bem a cara do Toriyama mesmo. E se livrou da ideia do Ozaru também, né? Né? A própria Toei se deu conta de que a cauda, o Ozaru e esse lado mais primitivo dos Saiyajins era bom demais para não ser aproveitado. Então eles foram trazidos de volta em Dragon Ball GT. E eu tenho que dizer que foi uma ideia genial buscar no passado da raça a chave para o seu futuro. Para alcançarem um novo poder ainda mais elevado, o Saiyajin precisava ter uma cauda novamente, fosse puxando ela para fora à força ou usando raios Blunt para forçar o seu crescimento. E o resultado, um Ozaru dourado, uma mistura do Ozaru com o poder do Super Saiyajin, Carai. que quando era dominado completamente, resultava no icônico Super Saiyajin 4. Ah, eu não lembrava que era assim que se formava o Super Saiyajin 4, não. O GT me dava vibe da estranheza, o GT, mano. A vibe que tinha o GT, a música de abertura era muito boa. Só que a vibe, assim, era... Mano, sei lá, tá ligado? Eu lembro que quando começava o GT eu falava, porra... Não tem opção de assistir outra coisa, vamos ver esse GT mesmo. E eu nem preciso dizer que o Daima também tentou se aproveitar dessa nostalgia recentemente, só que executando de maneira extremamente porca. A essa altura do campeonato, quem liga para o Akio Yoko e para o Daima? Essa porcaria deveria cair no ostracismo igual o filme do Dragon Ball Evolution. O Daima não foi bem quisto não foi bem aceito não, né? A galera tava com hype monstruoso pro Daima, saiu e a galera deu uma cagada. O que aconteceu com o Daima? O que aconteceu? Como os piores Dragon Ball Por onde anda? já feitos. Enfim. Mas apesar do sucesso no GT, no lado canônico da coisa, a ideia continuou abandonada. E eu digo isso por causa da introdução dos Saiyajins do Universo 6, uma excelente oportunidade de abordar o tema novamente. E aí, isso que eu ia perguntar. Esses Saiyajins do Universo 6 também não tem cauda, né? Mas não, Dragon Ball Super, que já tinha optado por um outro caminho com transformações divinas, jogou a oportunidade fora e fez os Saiyajins do Universo 6 serem mais evoluídos do que os do Universo 7, e por isso não tinham mais caudas. No mangá, quando perguntado, o Kiabe afirma que eles costumavam ter cauda, mas agora não tinham mais, indicando pelo menos um conhecimento histórico da característica. Indicando que eles evoluíram, né? Já no anime, quando perguntado, a cauda é algo completamente estranho para ele. Ele nem sequer ouviu falar. Descansa em paz, cauda dos Saiyajins e Ozarus. Os criadores preferem apenas showzinhos de cabelos multicoloridos. Pô, vou te falar. Aí vamos na moral. O que você prefere? Cauda e Ozaru ou showzinho de cabelo multicolorido? Eu prefiro o showzinho de cabelo multicolorido, pô. É maluquice? As transformações é da hora, pô. Super Saiyajin, Super Saiyajin 2, Super Saiyajin 3, Super Saiyajin Blue, Super Saiyajin... O Deus eu dou uma cagada pro Super Saiyajin Deus, tá? Admito que eu acho meio... Agora o Blue, o do Vegeta lá que é muito Blue, que é o Blue, maneiro, pô. O rosa lá do Goku Black, maneiro, pô. Sem zoeira, da hora. Infelizmente.
poucos personagens são tão misteriosos quanto o Senhor Popo. Introduzido como um ser Verdade. antigo e misterioso, ele atua como um assistente de Deus da Terra. A sua aparência lembra de um djinn da mitologia árabe, os famosos gênios. E só esse fato já é suficiente para dar sentido a um dos seus artefatos mágicos, um que, se tivesse sido usado corretamente, mudaria toda a história de Dragon Ball. Ao final da saga Saiyajins, todos decidem que precisam ir a Namekusei atrás das esferas de lá. Porém, ao apertar um botão errado, a Bulma acabou autodestruindo a nave dos Saiyajins que eles usariam como base para chegarem na Namekusei, enterrando todas as esperanças que eles tinham de chegar ao planeta. E é aí que do nada me aparece o Senhor Popo na janela, com uma solução que ninguém esperava: a nave espacial antiga do Kami-sama, que o trouxe à Terra muitos anos atrás. Mas tinha um problema: essa nave estava lá nas terras altas de Yuzambit, um lugar remoto, inóspito, descrito como sendo literalmente do outro lado do mundo. Então qual foi a solução para isso? Estava embaixo dos pés do Senhor Popo, o tapete em que ele estava voando, que possuía uma habilidade absurda. Em um quadro eles estavam no hospital e no outro eles já estavam em Yuzambit. Foi literalmente um teletransporte. Inclusive, um guia oficial usa o mesmo termo em japonês usado para o teletransporte que o Goku aprende depois. Caraca. Na verdade, é ainda mais roubado, porque diferente da técnica do Goku, o tapete não parecia precisar que o usuário mirasse num ki específico para ir até o local. Uma coisa interessante, alguém podia fazer um vídeo, até indico aí pro time Verset ou pra algum outro criador de Dragon Ball, como que funciona o teletransporte do Naruto, hein? E por que o Vegeta não tem... não, o Vegeta parece que sabe fazer, só que não faz, porque é uma técnica que remete muito ao Naruto. Aí o Vegeta... Naruto, ó. Calma aí. O Goku consegue fazer... Tô chapando, foi mal que eu falo muito de Naruto. O Goku sabe fazer e é maneiro, e acho que o Vegeta também sabe fazer, porém o Vegeta não faz porque é uma técnica muito marcante do Goku. Então, por isso que ele não faz, porque, tipo assim, não vou me comparar. Alguém podia fazer um vídeo explicando como que funciona. Deve ter já na internet, eu vou procurar, depois eu trago. O tapete foi mais um dos vários Deus Ex Machina de Dragon Ball. É uma solução conveniente tirada da cartola. A nave estava longe pra caramba. Se a Bulma tivesse que fazer uma viagem normal até lá, ia ser uma subtrama chata, longa, que ia quebrar totalmente o ritmo frenético em que a obra vinha naquele momento. O tapete foi a ferramenta de roteiro perfeita para pular essa parte chata, dando o pontapé inicial à saga Freeza. A Bulma tem uma importância interessante em Dragon Ball, né? Eu gosto da Bulma. E assim que A Tite eu acho meio chato. cumpriu seu papel, ele some para sempre. Nunca mais apareceu no mangá. Porém, ao criar coisas apenas para resolver um problema específico do momento, o Toriyama acabou automaticamente gerando uma grande inconsistência na saga que ele tinha acabado de completar. Eu tenho certeza que quando ele criou o tapete, o Toriyama nem parou para pensar no que isso significaria para a saga Saiyajins. Vamos relembrar. Quando o Goku completou o caminho da serpente e foi transportado para a Terra, Piccolo ainda estava vivo, tanto que foi o próprio Kami-sama que o transportou. Só que como o Goku demorou a chegar no campo de batalha voando na nuvem voadora, foi exatamente nesse meio tempo em que o Piccolo foi morto. Eu tenho mais uma pergunta. Por que que o Goku voava na nuvem voadora, sendo que ele sabe voar normal? Nessa época ele não sabia voar normal? Quem puder me ajudar nessa? O que levou à morte do próprio Kami-sama. Então você vai me dizer que um Senhor Popo, que estava lá na plataforma celeste, vendo o Goku sair desesperado, tinha um tapete que era um teletransporte, que literalmente podia ter resolvido isso em um piscar de olhos, e mesmo assim não usou? E eu estou falando isso porque as coisas poderiam ter se desenrolado de maneiras bem diferentes se o Goku tivesse chegado mais rápido. Quando percebeu a aproximação do Goku pelo rastreador, com um poder de luta de 5.000, o Vegeta já diz ao Nappa para se apressar e eliminar os Guerreiros Z, já que se Kakaroto se juntasse a eles ali, poderia dar problema. Curioso, né? O que teria acontecido se o Piccolo ainda estivesse vivo quando o Goku chegasse? Nappa provavelmente ainda teria sido eliminado rapidamente. Mas será que o Goku e o Piccolo não teriam formado um time contra o Vegeta, assim como fizeram contra o Raditz? Ou talvez Goku lutasse com o Vegeta sozinho mesmo, em um primeiro momento, mas depois Piccolo interferisse, assim como o Kuririn, o Gohan e o Yachirobe fizeram, o que seria um bom reforço para os Guerreiros Z. E pra mim, mesmo que o Goku pedisse muito para o Piccolo poupar o Vegeta, Piccolo teria matado o Saiyajin ali mesmo.
E isso que é engraçado, é que essa é uma inconsistência que, se você consertar, ela altera a história de todo o resto do mangá. É ela que gera a morte do Kami-sama, que faz as esferas da Terra virarem pedras e nenhum dos guerreiros Z mortos poderem ser mais ressuscitados, o que foi justamente a razão da existência da saga Frieza. É ela que mantém o Vegeta vivo como um personagem importante. E é o Vegeta quem toma decisões importantes nas próximas 3 sagas, e carregando grande parte delas nas costas. Então a não utilização do tapete é o não evento mais importante da obra. Enfim, divaguei. Outro momento que consigo me lembrar onde o tapete poderia ter resolvido foi quando o Trunks teve que ir voando até a corporação Cápsula enquanto o Goku segurava o Majin Buu. Foram queimadas horas preciosas, porque o Goku teve que se transformar em Super Saiyajin 3 e gastar quase todo o seu tempo restante na Terra. Se Goku tivesse ficado na Terra até o restante daquele dia, ou pelo menos muito mais horas, eu duvido muito que eles não teriam derrotado o Majin Buu muito mais rápido e facilmente, porque poderia acontecer de 2 Super Saiyajin 3 lutarem, se fosse necessário. Segundo, que o Goku poderia ter influenciado melhor o Gotenks para não ter brincado tanto e finalizado a luta ali mais rápido. Terceiro, que o próprio Goku já tinha percebido qual era do Majin Buu, tanto que praticamente foi ele que implantou na cabeça do Buu a ideia dele desobedecer o Babidi e acabar matando ele. Continuando na Terra por mais tempo, ele poderia ter influenciado mais de alguma forma, talvez até impedido aquele evento dos bandidos que atiraram no cachorrinho e no Mr. Satan, o que levou à criação do Evil Buu e do Super Buu. Então uma cadeia de eventos inteira também é consequência direta dessa demora do Trunks para buscar o radar. E o Sr. Popo estava lá. Foi ele quem sugeriu que Goten e Trunks fizessem a fusão. Caraca, Dragon Ball é da hora, né, galera? Eu tô prometendo isso aqui pra vocês em breve, calma, mas eu vou trazer live jogando Dragon Ball Kakarot. Kakarot é o melhor jogo de todos pra jogar de Dragon Ball em live, né? Comenta aí se realmente é, porque se for, não vai ter como não trazer pra vocês. Eu tô muito afim de jogar, velho. Ele tinha o bendito do tapete para resolver a situação em segundos e não fez nada. Existe um outro momento no mangá que tem uma chance razoável do Sr. Popo ter usado o tapete. É quando o Kami-sama diz que ele estava reunindo as esferas para ressuscitar os guerreiros Z que estavam com o Senhor Kaiô. Se isso foi feito de forma bem rápida, como deu a entender, então é possível que o tapete tenha sido usado, embora não tenha sido mostrado. Mas uma evidência contra isso seria a de que Kami-sama e o Sr. Popo não estavam juntos no mesmo local, e sim se comunicando. E quando o Sr. Popo chama o Shenlong, ele estava sozinho, sendo que com o tapete era fácil ter recolhido todas as esferas e imediatamente voltado à plataforma celeste. Ok, no mangá o Toriyama usou o tapete e jogou fora, mas a Toei, mais uma vez, resolveu aproveitar. E isso aconteceu na saga do Garlic Jr. E é tão filler que até foi removida no Kai. Só que ao fazer isso, eles sem querer só pioraram a inconsistência do roteiro original, porque agora no anime eles mostraram que o Sr. Popo realmente usa o tapete em momentos de crise. Então ele não ter feito nada em outros momentos importantes fica ainda mais inexplicável. Se fez de desinformado, Sr. Popo? A verdade é que esse tapete era um problemão para a história, porque ele era absurdamente útil, especialmente em situações graves. O tapete foi abandonado porque, se ele continuasse existindo, ele ia estragar vários dramas futuros. E mais uma coisa que eu preciso falar antes de terminar é que, se esse vídeo tivesse sido feito alguns anos atrás, antes do mangá do Super ou do Daima, o número de ideias abandonadas teria sido ainda muito maior. Isso porque, bem ou mal, o Toyotaro trouxe de volta algumas coisas interessantes que haviam ficado esquecidas, como o planeta Yadrate, e o Daima trouxe o Reino dos Demônios, uma coisa que a gente sempre teve curiosidade de conhecer desde o aparecimento do Daburá. Dito isso, esse Daburá é o nome daquele, muito maneiro Daburá. vídeo já está ficando grande demais e eu acabei falando só de 5 ideias abandonadas. Caraca, mas existem cadê a parte 2, velho? mais algumas outras que eu também quero trazer. Então acho que é justo rolar uma parte 2. Mas para isso, vou colocar uma meta de likes para ajudar a impulsionar esse vídeo e o engajamento aqui do canal. Quantos? Então, se curtiu o conteúdo, se inscreva no canal, hype o vídeo e principalmente deixe o seu like para a gente chegar na meta de 5.000 likes e eu trago uma parte 2. Dá pra bater 5.000 likes nesse aqui? Vamos tentar? Deixa o like aí pra fortalecer, pra nós trazer mais vídeos de Dragon Ball. E se vocês têm sugestões de ideias que foram abandonadas, já deixem aqui nos comentários também. Muito maneiro, papo reto. O que eu queria De falar? repente pode virar uma parte 3, uma parte 4, quem sabe, né? O meu agradecimento a todos os membros do canal, especialmente ao Luiz Calvo, Ômega, Marcos Macedo, Edson Victor, Red02 e o Pedro Henrique.
Aí, na moral, muito maneiro, galera. Gostei desse vídeo, muito informativo. E é isso, hein? Se vocês gostaram, se vocês quiserem mais vídeos de Dragon Ball, eu consigo trazer vídeo de Dragon Ball aqui pra vocês dos sábado e quarta. Por que sábado e quarta? Porque sábado e quarta são os dias que eu lanço o vídeo no meu canal principal, que é o Radar Anime, que inclusive eu vou deixar aqui, ó. E aí lá tem vídeo de Naruto nesse canal principal, aqueles vídeos completinho, editadinho, igual vocês sabem como que é. Então, pra não lançar dois conteúdos de Naruto no mesmo dia, aí nas quartas e nos sábados eu posso lançar de Dragon Ball e outros animes aqui no Camus Play. O que você precisa fazer? Só deixar o like. Só deixa o like, comente, se inscreva, ative o sininho e recomende vídeos que vocês querem que passe aqui, ok? Por aqui eu vou indo nessa, deixando todos os créditos aí ao canal Time Versus 7. Vou deixar o vídeo original aqui na descrição, valeu mesmo, vídeo top. Esse cara sabe fazer vídeo, hein? Às vezes fala algumas coisas ali que me toca, mas o cara sabe fazer vídeo bom demais. Então é isso, tropinha. Por aqui eu vou indo nessa. Até a próxima e